Olá, vamos iniciar mais uma pesquisa, mais uma aula sobre o que é pesquisa. Aviso a vocês que vocês podem clicar no like, se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Vamos lá, então. Sempre quando vamos escrever uma monografia, precisamos saber o que é pesquisa. Porque a monografia, na realidade, ela é um trabalho escrito de pesquisa. Então, é importantíssimo sabermos o que é uma pesquisa para podermos elaborar uma monografia. Qual é a definição de pesquisa? Pesquisa nada mais é do que uma atividade de investigação sistemática com a qual se procura respostas a um problema. A pesquisa, na realidade, é um processo, uma série de atividades, do começo ao fim. O processo de pesquisa se inicia a partir de você identificar um problema, algo que te chamou atenção na realidade, depois formular os objetivos e a sua questão de pesquisa, ou seja, problematizar a tua questão em forma de uma pergunta, e depois que você determina como é que vai responder essa questão, você pensa como é que vai coletar a informação que será analisada para responder a sua questão. Sempre as decisões que são feitas durante uma pesquisa, elas devem ser revisadas sob a luz dos novos insights que você teve durante o processo e também sob a luz dos problemas práticos que você enfrentou no caminho. Independentemente do caminho que você tomar, você tem que escolher um problema ou questão de pesquisa. Sempre você deve começar por um problema ou uma questão de pesquisa. Porque você vai, na realidade, responder a esta questão, escolhendo um método, e esse método ele tem que estar alinhado a esta questão. Então, atenção, você tem que escolher o método que vai melhor prover a informação que você precisa, tendo os recursos que você tem para responder sua questão de pesquisa. Por isso, enfatizo, a questão de pesquisa tem que ser bem clara, bem clara. Bom, sempre temos um planejamento na nossa pesquisa. E quais os elementos que entram nesse planejamento? Um desses é a abordagem conceitual. São os seus princípios filosóficos norteadores da sua pesquisa. Né? O desenho da pesquisa, o design, ou seja, como a coleta de dados é organizada. Você vai fazer um planejamento em que você vai organizar esses dados. Então, ele está bem especificado. Você vai ter as técnicas de coleta de dados, como serão coletados esses dados. Uma amostra de quem são coletados os dados. Então, devemos considerar para um plano de pesquisa o seguinte: o tipo de informação produzida que requer. Quem precisa da informação e para quê? Os recursos, o tempo, os fundos financeiros, as instalações, os funcionários, os acessos e considerações éticas. Consentimento de todos os participantes, quando você vai construir um questionário, por exemplo, e vai pedir para as pessoas responderem, você tem que ter o consentimento dessas pessoas.
os riscos e segurança do pesquisador, dependendo do tipo da pesquisa, e como você vai manter a privacidade das suas informações. Usamos uma determinada terminologia quando falamos em pesquisa. Então, é bom ter bem claro esses termos. Eu listei alguns para vocês terem uma ideia de como é usado o vocabulário de pesquisa. Falamos de tópico de pesquisa, que também podemos traduzir em problema de pesquisa. A estratégia de pesquisa, que é a sua abordagem teórica de pesquisa ou de metodologia. Método pode se referir a uma estratégia de coleta de dados ou a um instrumento específico de coleta de dados. A abordagem de pesquisa é a base teórica ou conceitual para a pesquisa. O desenho da pesquisa, o design, ou seja, como a coleta de dados é organizada, visando responder à questão de pesquisa. Técnica de coleta de dados, como esses dados são coletados. Agora vamos ver os passos que você precisa empreender para fazer o processo de pesquisa. Primeiro de tudo, identificar e formular o tópico ou problema de pesquisa. Você vai selecionar, afunilar e formular o tópico ou problema de pesquisa a ser estudado e conduzir uma procura preliminar da literatura, ou seja, o que as pessoas estão dizendo sobre essa sua questão, se existir alguma questão, alguma literatura, se não existir, você está preenchendo uma lacuna na literatura com sua pesquisa. Segundo passo, revisão de literatura. Ler sobre o assunto esclarece seu tópico de pesquisa, questões e métodos. Uma revisão crítica da literatura compara sua pesquisa com o que já foi pesquisado e dá um contexto. Terceiro passo, objetivos, questões e hipóteses de pesquisa. Defina claramente as hipóteses e suas questões. Abordagem de pesquisa, o desenho, o design e a estratégia. Selecione a abordagem de pesquisa, o desenho que irá tornar possível responder às questões de pesquisa e planeje a estratégia de pesquisa em termos totais, em termos inteiros, global da sua pesquisa. Identifique os dados que você quer registrar e quem ou onde você irá coletar a amostra. Depois vem coleta de dados e, por penúltimo, vem análise de dados, que são os dados coletados são preparados de uma tal maneira que descrevem e pontuam o que foi descoberto na pesquisa. Você utiliza instrumentos analíticos, que são usados para descrever os dados, medir ou explorar as relações entre sujeitos ou itens de interesse. E, por último, generalização e escrita. Dependendo do seu tipo de pesquisa, você pode generalizar para outros contextos. O pesquisador relata as evidências coletadas em relação à questão de pesquisa, elabora as conclusões sobre as questões ou hipóteses e reconhece as limitações da pesquisa. O que dá o caráter científico a uma pesquisa? É o rigor com o qual se conduz a pesquisa, método científico, que distingue a pesquisa científica de outras formas de investigação e o conhecimento científico de outros tipos de conhecimento. O conhecimento científico, é bom observar aqui, ele é baseado na observação empírica. A observação é um elemento crucial para uma pesquisa. É a partir da observação da realidade que eu obtenho minha questão no problema de pesquisa. Ela é usada para desenvolver teorias que nos auxiliam a descrever
entender e predizer como o nosso mundo funciona. Os procedimentos pelos quais as observações são colhidas, avaliadas e usadas para produzir conhecimento são denominadas metodologia. Então, metodologia de pesquisa são regras e procedimentos pelos quais o conhecimento é gerado e compartilhado. Elas permitem que a pesquisa e, consequentemente, o conhecimento reivindique ser avaliado. Então, é a metodologia de pesquisa que dá o rigor científico, e esse rigor científico nos proporciona que seja avaliado o que é produzido. Quais são os critérios dessa avaliação científica? Primeiro, confiabilidade. Fazemos as seguintes perguntas. O estudo pode ser replicado, ou seja, as métricas usadas são confiáveis e consistentes? Se eu repetir as métricas sobre as mesmas condições, obterei os mesmos resultados? Replicação, segundo, né? O replicação. Refere-se à ideia de que os procedimentos, ou seja, a metodologia empregada no estudo, são relatadas com detalhes suficientes que um outro pesquisador poderá repetir o estudo. Terceiro critério, a validade. Refere-se à integridade das conclusões que são geradas através do estudo. Aqui vale observar o seguinte: as métricas empregadas, elas refletem com precisão o conceito investigado? A relação causal é robusta, ou seja, ela é forte? Podemos ter certeza de que X é causa de Y? Podemos confiar que dá para extrapolar os achados além do contexto da pesquisa? Extrapolar aqui no sentido de poder ser replicado. Fidedignidade é a garantia da integridade das conclusões. Atenção! Os critérios aqui mencionados, eles são avaliados pelo rigor do método, ou seja, se confia que o pesquisador seguiu os procedimentos aceitos para se certificar inteiramente de que as conclusões alcançadas são robustas, ou seja, são fortes. Há uma forte ligação causal. Para alcançar confiança nos resultados do estudo, exige-se o seguinte: a investigação disciplinada. Por quê? Porque os dados e os argumentos, para que os dados e os argumentos e raciocínios sejam capazes de suportar o escrutínio dos demais membros da comunidade. E por último, por que pesquisar? Bom, a pesquisa, como vimos, começa quando queremos conhecer algo. Ela também se preocupa com a expansão do nosso entendimento. E ela nos proporciona informação e conhecimento necessário para a resolução de problemas e tomada de decisões. Se você tiver algumas dúvidas sobre esse assunto, escreva nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigada.